Bom dia! Hoje você vai entender o que a odontologia tem a ver com o tratamento de enxaqueca. Para isso, vamos conversar com a professora Daniela Godoy Gonçalves. Ela é cirurgiã dentista que palestrou no Congresso Internacional de Cefaleia desse ano sobre o tema enxaqueca e DTM. Professora, o que é DTM e o que ela tem a ver com ranger os dentes e bruxismo? Bom dia, então, Marina, todos que estiverem nos acompanhando. Então, esse é um tema interessante, né, Marina? Porque a gente precisa. A primeira coisa é realmente a gente separar as questões, né? A DTM, ela é o nome inteiro dela, né, dessa sigla, é disfunção temporomandibular. E é um nome guarda-chuva, a gente diz, né? Porque ela expressa ou agrupa sob esse nome diversas condições que afetam as estruturas da face, os músculos, né, que promovem a nossa mastigação, as articulações temporomandibulares, que são essas que ficam à frente do ouvido, né, a gente chama de ATM. Então, ela pode envolver vários problemas, não existe uma única definição, entendeu? Mas se eu tiver que dar uma única definição, é o conjunto de condições que afetam o sistema músculo-esquelético da região orofacial. E ela é afetada por diversas coisas, então ela é provocada. Por que a gente tem DTM? É uma condição que a gente fala que tem uma etiologia multifatorial. Vários fatores juntos vão se agregar para promover o surgimento dessas alterações, que podem ser estruturais, mas podem ser só funcionais. O que quer dizer isso? Que se você fizer um exame de ressonância magnética, até um exame físico, você não vai encontrar uma lesão específica, mas a pessoa tem as dificuldades funcionais, tem as dificuldades, e tem dor também, né? Então, nem sempre a gente encontra uma alteração na estrutura que possa ser um marcador, a gente chama de marcador biológico específico, assim, para a DTM, né? E o bruxismo, que é esse ato de apertar ou ranger os dentes, e hoje em dia essa definição ela é mais ampla, porque não é só apertar ou ranger, mas envolve também estados de tensão que a gente faça com os músculos, até às vezes sem ter contatos dentários. Os dentes podem estar sem toque, né? Você não está tocando o dente superior e dente inferior, mas você tem um estado de tensão com uma pressão nos músculos, né? E isso é um estado que em inglês a gente chama de bracing, em português não tem uma boa tradução para isso, mas é esse estado de tensão que independe até de toques de dentes, né? Então, tudo isso é bruxismo, que pode acontecer no sono, enquanto a pessoa está dormindo, e pode acontecer acordado, em vigília. Eles têm abordagens diferentes. Por quê? Porque esse bruxismo da vigília, acordado, é um bruxismo que a gente tem que educar, tem que fazer mudança de comportamento, né? Mas tanto do sono quanto da vigília, eles são atos, né? São atividades que a gente faz com as estruturas e que podem gerar uma sobrecarga que vai levar a consequências nos próprios dentes, promovendo desgastes, fraturas, mas também nos tecidos moles, como músculos, a cápsula articular, o disco articular, todas as estruturas, né? E as estruturas, a estrutura óssea, vamos dizer assim, que tem ali tecidos ósseos e moles também, que são as articulações. Então, assim, bruxismo é um fator de risco para DTM, ele pode estar envolvido, mas não necessariamente está. Então, tem pessoas que têm bruxismo e não têm DTM, e tem pessoas que têm DTM e não têm bruxismo. É um erro quando a gente pensa assim, então todo mundo que tem DTM tem bruxismo, precisa colocar placa oclusal e precisa de uma abordagem para bruxismo. Não, a gente precisa saber se essa pessoa tem o bruxismo. Entendi. Então, bruxismo e DTM são coisas separadas. E o ranger de dentes também. Cada um é uma coisa. O ranger de dentes... Coisa. O ranger de dentes é um tipo de bruxismo, né? É uma das coisas que a gente faz e que a gente chama de bruxismo. Então, como eu falei, bruxismo pode ser ranger, pode ser apertar os dentes, pode ser nem tocar os dentes, mas ficar fazendo uma força, uma pressão nos músculos. Entendi. Professora, no caso, então, se uma pessoa tem enxaqueca, né? Como que ela sabe se ela tem uma DTM também? O que ela tem que investigar no próprio corpo, né? Ou nas próprias ações para perceber, né, se ela tem esse problema da DTM. Isso é uma coisa importante da pessoa saber, por quê? Porque tem estudos, né, do meu grupo e outros grupos assim do Brasil e fora do Brasil que já mostraram
que, dentre as comorbidades da enxaqueca, quer dizer, as condições que aparecem associadas à migrânia, a disfunção temporomandibular é uma muito relevante. Então, é muito, muito comum a gente encontrar pessoas que tenham uma coisa e outra associadas, né? Eu vou te dizer que é em torno de 50%. Então, das pessoas que têm enxaqueca vão apresentar sinais e sintomas de DTM e vice-versa. Entre 50% e 60%. Pessoas com DTM que apresentam sinais e sintomas aliás, que apresentam a migrânia em si. Então, essa relação ela é muito importante e ela precisa ser identificada porque nós também já demonstramos que quando as duas estão presentes, uma interfere com a outra. Uma faz com que a outra se torne mais intensa, de mais difícil controle, mais persistente, né? E, então, a abordagem simultânea é muito importante. Como identificar a DTM? Isso vale para quem tem enxaqueca e para quem não tem. A gente vai suspeitar da presença de DTM quando a pessoa tem relatos de dor ou cansaço, porque às vezes não é bem uma dor, mas é um cansaço, uma sensação de fadiga na face. É como se a pessoa tivesse assim com dificuldade para mastigar, não é porque não consiga ou porque a dor fica insuportável, mas porque gera mesmo, é como se você estivesse em fadiga, né? Outra coisa que é perceptível é uma redução de movimento. Você quer abrir a boca e não consegue abrir totalmente, porque isso gera mais cansaço ou mais dor, ou tem um impedimento mecânico mesmo. Você pode ter também dor nas articulações temporomandibulares, nas ATMs, que fica aqui à frente do ouvido, né? Então, fica uma dor mais pontual, mais localizada. Quando você vai tentar abrir a boca, você tem, às vezes, impedimentos, porque o disco dessa articulação pode sair do lugar e gerar ali dificuldade de fazer o movimento. Sons articulares, embora ter barulho na articulação, não quer dizer uma patologia específica e uma necessidade de intervenção. Muitas pessoas têm sons articulares estalidos, que a gente fala, a pessoa abre a boca, fecha a boca, faz um estalido que parece que os dedos assim, ou ela sente um raspado, como se fosse uma areia dentro da articulação. Isso é uma alteração, pode ser só uma alteração morfológica, ou ela pode ser realmente um problema a ser tratado, mas a gente não parte do princípio de que só porque tem um som articular precisa de uma intervenção. Então, esses são os principais sinais e sintomas da disfunção temporomandibular que vai surgir tanto em pessoas que têm migrânia como quem não tem. A coisa importante é que quando a pessoa tem migrânia, ela tende a ter uma sensibilidade generalizada, não só na cabeça, mas principalmente. Então, essa pessoa, ela é uma pessoa mais sensível, geralmente, à dor. E aí, principalmente na hora das crises de enxaqueca, às vezes com o desenvolvimento da crise, né, que vai se instalar na cabeça, mas às vezes essa dor se espalha e dói todo o rosto e dói inclusive a face. Então, para a gente saber se a pessoa tem uma dor, mas é só na hora da enxaqueca e é um espalhamento da dor da enxaqueca, ou não, ela tem uma DTM também associada, a gente tem que observar essa pessoa fora da crise da enxaqueca, fazer exames clínicos, né? O cirurgião dentista aqui está preparado para identificar a DTM, faz exames clínicos, avalia a função também, né? E essa própria indivíduo também, ele vai observar se ele tem esses sinais que eu falei, mesmo fora da crise, dificuldade para mastigar, se faz uma palpação aqui, sente que tem uma dor bem localizada e que essa dor, às vezes até cresce, se espalha, mas você consegue estimular, fazer essa dor aparecer mediante a função ou a palpação, né? Então, são maneiras da gente identificar a DTM. Só bem importante isso que a doutora falou, e ela vai explicar para a gente o porquê mais. Mas então, vocês que estão nos assistindo, que têm enxaqueca, fadiga na face, cansaço ao mastigar, mesmo agora que você não está com dor, não consegue abrir direito a boca, dor na articulação e dor quando apalpa. Presta atenção, então, no resto dessa entrevista, que vai ser importante para você e pode te ajudar na enxaqueca. Então, vamos supor a pessoa, então, está aqui assistindo a live e percebeu que ela está com esses sintomas de DTM. Como é que o profissional de saúde, né? Primeiro, eu ia perguntar, né? Se ela tiver, então, se ela descobrir isso, né? Que ela tem essa DTM, além da enxaqueca, que tipo de profissional de saúde essa pessoa deve procurar? Se ela tiver enxaqueca ou DTM, você disse? Agora, né, assistindo a live, ela perceber que ela tem DTM também.
DTM também, O profissional ela deve procurar? O ideal é procurar um dentista, né? Existe aqui no Brasil regulamentado, e o Brasil é bastante pioneiro nisso, assim, é um dos países, para você ter uma ideia, isso aconteceu nos Estados Unidos, que eu vou falar agora, há 1 ou 2 anos, e a gente já tem essa especialidade de disfunção temporomandibular e dor orofacial aqui no Brasil há 10 anos, né? Então, mais de 10 anos. Inclusive, nós temos a Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, que é a SBDOF, que congrega esses profissionais e que faz um trabalho educativo. É um site interessante também para se visitar. Então, o ideal é que a gente procure um profissional capacitado, se possível, um especialista. Nem todas as cidades têm especialistas ainda, inclusive é uma especialidade em ascensão no Brasil, mas o ideal é que seja uma pessoa capacitada. Às vezes o profissional é até de outra especialidade dentro da odontologia, mas se capacitou em DTM, né, e sabe avaliar. Então, seria uma situação ideal, né? Então, não seria qualquer dentista, tem que ser um dentista que entenda de dor orofacial, então. Exatamente, porque, sabe, Marina, com a evolução da especialidade e da odontologia, a gente tem aí muitas vertentes, né, que acompanham essa especialidade há algum tempo, e algumas coisas que já foram muito polêmicas e hoje a gente já sabe que não são diretamente relacionadas com a DTM, por exemplo, a oclusão dentária, né, a maneira como as pessoas tocam seus dentes, né? E isso já foi uma coisa assim, se você tem DTM, você precisa tratar a oclusão. Não é. A gente sabe já que não é. Então, que seja alguém realmente que já está atualizado dentro dessas perspectivas e sabe fazer uma boa avaliação dentro dos parâmetros científicos mais atuais da disfunção temporomandibular. Um jeito assim para um leigo encontrar essa pessoa seria entrar nesse site da SBDOF e achar... É uma boa fonte, porque ali nós temos um diretório, né, dos profissionais que são vinculados à sociedade e que estão espalhados pelo Brasil todo. É uma maneira, assim. Legal. E aí, professora, como é que esse profissional de saúde, né, seja o neurologista ou seja esse profissional, né, cirurgião dentista especializado em dor, como é que ele identifica se a dor que o paciente sente na cabeça é causada pela DTM ou pela enxaqueca ou por ambos? É super importante fazer esses testes funcionais, né, e palpação. Então, como eu falei, a DTM ela é uma dor músculo-esquelética. O que quer dizer isso? Que são os músculos, as articulações e as estruturas, ligamentos, cápsulas envolvidas com essas estruturas que estão afetadas. Então, necessariamente, você tem que ser capaz de reproduzir a queixa do paciente. Então, mesmo que seja um neurologista, que não é um especialista em DTM, obviamente, mas quando você faz os estímulos, você está fora de uma crise de enxaqueca e você está fazendo estímulo, a paciente vai mastigar, vai abrir a boca, vai apertar os dentes, fazendo testes funcionais, isso tudo instiga aquela dor, traz um desconforto, lembra a pessoa daquela queixa, isso é um sintoma, algo que realmente faz a gente pensar na DTM, na presença de DTM. Entendi. E pode acontecer dessa estimulação durante a consulta ser um gatilho para uma crise de enxaqueca? Até pode, é difícil que seja só essa estimulação, né? Mas sim, existe o que a gente já detectou nas pesquisas, é que assim, tem muitos pacientes que são sim acompanhados durante esses períodos de pesquisa, e a gente observa esse relato, a pessoa diz, eu acordei num dia com uns sintomas de dor de DTM, eu estava com dificuldade até de tomar o café da manhã, porque a DTM ela é flutuante, você tem DTM, mas você não precisa necessariamente ter dor e desconforto todos os dias. Tem dias que você está muito bem. Então, o paciente que tem enxaqueca fala, às vezes a minha enxaqueca começa porque eu sinto essa dor no rosto, às vezes essa dor se espalha para o pescoço. E como é que eu falei, o paciente que tem migrânia, ele tem um cérebro que é mais sensível a estímulos todos, inclusive os de dor, né? Os nossos receptivos. Então, quando você tem um estímulo que está acontecendo nessa região, e uma coisa assim, um detalhe mais técnico, mas que é legal das pessoas entenderem, quando você tem você está sentindo dor aqui, o processamento da dor, ele está acontecendo no seu cérebro, no sistema nervoso central. E é num lugar lá no cérebro que é um lugar também muito importante para a crise de enxaqueca, onde começa uma crise, onde a crise se desenvolve. Então, você acaba sobrepondo dores.
e isso faz com que a pessoa esteja mais vulnerável a ter uma crise de enxaqueca. Então, as coisas vão se somando e acaba desenvolvendo. Cada paciente de enxaqueca tem o seu gatilho específico, sabe? Tem pessoas que vão ter enxaqueca se comer alguns alimentos, se beber bebidas alcoólicas, se alterar o padrão de sono, se passar por situações de estresse, as mulheres durante o ciclo hormonal, né, o menstrual. Então, isso vai se alterando, mas a presença de dor e uma dor que aconteça nesse sistema é um fator muito importante como desencadeante da crise de enxaqueca. Entendi. Então, eu, como paciente, assim, eu me sinto um pouco frustrada e impaciente quando eu preciso ir para vários profissionais de saúde diferentes para resolver o problema, né? E também fico triste quando eu vou no profissional de saúde para resolver o problema e, de repente, ele faz um exame que me desencadeia a dor, né? Às vezes eu fico com uma impressão ruim, né, do profissional, por passar por isso, né? Mas é uma etapa importante para ajudar no diagnóstico, mas é ruim, né, como paciente. Mas o cenário ideal, assim, para mim, seria, tipo, se eu fosse só no médico e ele resolvesse tudo. Você acha que, ou só no dentista, né? Você acha que é possível no futuro a existência de profissionais de dor de cabeça que dominem tanto a área de neurologia, quanto de DTM, quanto de fisioterapia, para que ele possa tratar de maneira integral o paciente, para que ele não tenha que procurar um neurologista e depois procurar um especialista na área de odontologia da dor e tal? Você vê esse cenário como possível, Daniela? Não vejo. Eu acho que cada profissional tem a sua abordagem específica. O fisioterapeuta vai ter uma visão e uma abordagem, o dentista vai ter uma visão, uma abordagem, o médico, o psicólogo, que muitas vezes precisa entrar nessa história também. Então, embora não seja a situação mais fácil para o paciente, mais confortável, é importante, sabe? Agora, isso não quer dizer que cada um de nós, dentro dessas especialidades, possamos como eu digo, podemos ficar à parte da história. O que eu quero dizer com isso? Como dentista, é muito importante que eu saiba identificar uma cefaleia, não só a migrânia, mas eu tenho que saber ouvir a história do meu paciente, fazer um exame clínico nele e entender que queixas que ele está me dando ali, que são compatíveis com a DTM e o que não é, né? Assim como o neurologista também precisa ter a suspeita disso. E as abordagens para tratamento, cada um vai ter a expertise para conduzir dentro da sua especialidade. Por exemplo, dentro da área de cefaleias, né? Quando a gente fala em dor de cabeça pode ser a expressão de muitas condições, de muitas doenças, inclusive. Tanto que a classificação internacional de cefaleias, ela separa em 3 grandes grupos as dores no segmento cefálico. Os que são chamados de cefaleias primárias, elas são a doença em si, elas não são causadas por outra doença. Então, nesse grupo, a gente tem a enxaqueca, a gente tem a cefaleia de hipotensão, cefaleias trigêmino-autonômicas. Depois, nós temos um grupo muito grande, que é o das cefaleias secundárias. Daí você tem várias subdivisões, podem ser provocadas por uma infinidade de coisas, inclusive DTM, que aí ela provoca um tipo de dor na cabeça, que não é a enxaqueca, que não é a cefaleia de hipotensão, mas é uma dor provocada pela DTM. Essas secundárias, o tratamento dessas dores de cabeça é tratar a causa. Então, se a causa é uma doença da área otorrinolaringológica, isso tem que ser tratado e a cefaleia vai melhorar. Se for DTM, isso tem que ser tratado, a cefaleia vai melhorar. E assim por diante. E a gente tem doenças ali que podem causar dor de cabeça, que inclusive podem pôr em risco a vida da pessoa, como tumores intracranianos. Embora, assim, é muito importante que a gente entenda que nem toda dor de cabeça é uma doença que põe em risco a vida da pessoa, mas põe em risco a qualidade de vida, né? Então, o diagnóstico precisa ser pelo profissional especializado, e mesmo o neurologista, quando ele detecta uma dor de cabeça que não é uma cefaleia primária e que pode vir de problema otorrinolaringológico, pode vir de um problema oftalmológico, uso ou retirada de determinadas substâncias, doenças metabólicas, ele tem que encaminhar para um outro profissional médico, muitas vezes, que possa cuidar dessa doença de base que está causando a dor de cabeça. E só para encerrar isso, o terceiro tipo, o grande tipo de
dores no segmento cefálico são as neuralgias, que aí também, algumas delas podem ser tratadas pelo dentista, mas muitas têm que ser tratadas pelo neurologista. Entendi, doutora. Então, ó, pessoal, vocês que têm enxaqueca aí tem que ter paciência, né? Tem que saber que eventualmente não vai ser só o médico. Ainda mais se você aqui assistindo essa live percebeu que você tem esses sintomas de DT, tem que ter essa paciência e essa disciplina de ir no médico, ir no odontólogo, no dentista, eventualmente a professora citou até outros profissionais no fisioterapeuta, tem que fazer esse caminho com paciência e persistência, porque vale a pena e é o caminho para melhorar. Então, se ele tenta fazer pegar um atalho, não vai resolver o problema e vai continuar daí com anos de dores. Se você não chegou a visitar um dentista e tem esse problema, né, de DTM associado com enxaqueca, visite agora, porque pode ser a saída. Eventualmente, a tua dor de cabeça pode ser uma secundária ou ser junto com a enxaqueca, mas está contribuindo e quando tratar vai ajudar, né? Legal, doutora. Obrigada por esse esclarecimento aí. Imagina. Você é cirurgião dentista, né, e fez mestrado em neurologia. Você sentiu alguma dificuldade nessa transição, no relacionamento entre neurologistas e dentistas, tratando o mesmo paciente de enxaqueca? Então, a área de disfunção temporomandibular e dor orofacial, porque, sabe, nós estamos falando aqui sobre DTM, né? Mas é importante a gente lembrar que DTM é uma das condições dentre esse grande grupo que a gente chama de dor orofacial, que é a especialidade dessa área, né? Então, a gente trata de muitas dores no segmento cefálico, dores que são intraorais, relacionadas a dentes, periodonto, tecidos moles, dores extraorais, né? Então, alguns tipos de neuropatias, neuralgias, tem muitas dores. Então, assim, o profissional que é especialista nessa área, dentista, ele tem que estudar muito sobre neurologia, sobre não neurologia como especialidade, mas sobre os fenômenos neurológicos, sobre como as dores são interpretadas, como a gente entende que está com uma dor, como que esses processos acontecem no cérebro, né? Então, é uma especialidade dentro da odontologia que se diferencia por essa necessidade desse conhecimento específico dentro da área da neurologia, né? Não é simples mesmo a gente, como dentistas, né, iniciar nesse caminho. Eu tive muita sorte, porque tive a possibilidade de fazer esse mestrado num programa de neurologia dentro de um hospital enorme, que é o HC da USP de Ribeirão Preto. Então, eu tive essa oportunidade de conviver com profissionais altamente capacitados, que me ensinaram muito, e também com pacientes, né, com casos complexos que se instalam ali. Mas a vida do especialista em DTM é lidar com casos complexos, né? Então, a gente precisa realmente se dedicar ao estudo dessa área e aprender sobre isso. E eu acho que as dificuldades, elas sempre vão existir, né, nos relacionamentos entre profissionais. Mesmo dentro da odontologia, dentro da medicina, existe dificuldades, e dificuldades de relações humanas também. Eu acho que o que é importante é que a gente tenha conhecimento, né, da nossa área de atuação e conhecimento também dos limites éticos da atuação, né, do que enquanto dentista eu posso e devo fazer, e enquanto médico e enquanto fisioterapeuta, né, para citar alguns dos profissionais muito envolvidos nesses tratamentos. Então, eu acho que isso tem melhorado muito, a gente vê cada vez mais no Brasil e no exterior os congressos na área de odontologia, na área da neurologia, procurando essas interfaces, palestras de dentistas nos congressos de neurologia e vice-versa. A gente está buscando, sim, esse caminho de conversa, de interação. A gente sabe que já pelo Brasil aí tem vários grupos que atuam de forma multidisciplinar, e isso é muito interessante, dentro de universidades e também em atendimentos privados, né? Então, eu acho que, assim, é um aprendizado que está em curso, acho que tem que ter boa vontade e um espírito ético de todas as partes, mas eu acho completamente possível e desejável esse relacionamento aconteça. E você vê isso funcionando na prática, nesses centros multidisciplinares, funciona bem. O dentista trabalha bem com o neurologista e acaba conseguindo contribuir para a melhora do paciente.
Com certeza, são abordagens diferentes, né? Nós, como dentistas, inclusive, a gente é muito bem treinado para fazer intervenções locais, periféricas, né? E isso é muito legal, porque agrega muito à prática também do neurologista. Por outro lado, o neurologista tem essa visão do diagnóstico neurológico, que também é muito importante, porque você tem comorbidades, você pode até identificar uma migrânia, por exemplo, mas você tem que saber se é só isso, tem uma comorbidade, ou isso que você está pensando que é migrânia é uma outra doença que está, né, parecendo migrânia e você está confundindo o diagnóstico. Então, essa interação é muito boa, ajuda todo mundo e o maior beneficiado é o paciente, sem dúvida, né? Legal, que legal. E agora entrando aqui nas opções de tratamento para DTM, como é que então como é que o dentista trata a DTM? Quais são as opções? Então, da mesma maneira que a DTM ela tem uma etiologia multifatorial, o tratamento também ele é multi, né? Então a gente vai ter que, primeira coisa, além de identificar se a pessoa tem ou não DTM, a gente tem que saber se essa DTM é uma condição aguda que se instalou recente e é manejável, ou se ela já tem uma característica de dor central, centralizada, de sensibilização central, que é o que a gente chama hoje também de dor de mecanismo nociplástico. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que muito dessa dor, do mecanismo que sustenta essa dor, ele está no sistema nervoso central, mais do que no sistema nervoso periférico ou nas estruturas periféricas. Esses pacientes, a gente vai ter insucesso se a gente tentar só controlar o bruxismo dele, vamos dizer que ele tenha também bruxismo, que a gente vai tentar colocar placa, porque tem isso, né? As pessoas que não são especialistas em DTM, e muitos pacientes pensam que todo tratamento de DTM envolve placa oclusal, e não é verdade, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa lá coloca uma placa oclusal e acha que está tratada, mas não precisaria de uma abordagem mais centralizada, precisaria de uma abordagem mais também pontual, localizada nas estruturas periféricas, né? Então, a gente tem, sim, a placa oclusal, mas a gente trabalha muito com educação, controle de hábitos, instruções de autocuidados, porque a pessoa precisa participar, né? O paciente tem que participar do tratamento, fazendo intervenções em casa, como massagens, compressas, exercícios, né? Para realmente ganhar uma mobilidade, melhorar a função da região. A gente tem uso de medicamentos, né? E medicamentos que podem ser de uso por pouquinho tempo, para controlar sintoma, mas nós estamos, deu uma pausinha aqui na transmissão. Então, nós estávamos falando das modalidades de tratamento, né? E aí eu estava dizendo das necessidades, às vezes, de uso de medicações, especialmente nesses casos que tem envolvimento de mecanismos do sistema nervoso central, a gente precisa modular essa maneira como o nosso cérebro está lidando com a dor, né? Então, tem ali uma série de diferentes medicações que a gente pode utilizar. E intervenções locais também, né? Diretamente nos músculos, nas articulações, como lavagem das articulações, que é a artrocentese, uso de viscosuplementação, que a gente vai lubrificar, hidratar essa articulação. Então, enfim, tem muitas intervenções diferentes que vai depender do tipo de DTM que a pessoa apresente, né? Entendi. Então, vamos ver se eu entendi. Vou falar aqui, pessoal, vocês que estão com, né, tem a DTM, eventualmente até estão usando a placa oclusal, né, que já é o passo. Eventualmente, se vocês ainda não melhoraram, é necessário fazer mais coisas, né? Tem essas outras opções, que seriam controle de hábitos, massagem, compressa, exercício, medicação. Então, né, se não funcionou, tem que voltar para o dentista e explicar. E ele tem outras cartas na manga, tem outras opções para ajudar a melhorar, né? Então, é importante saber disso. É isso, espetáculo. Eu acho que é isso, doutora? É isso, certinho. Então, a DTM tem cura ou apenas emissão e controle? Tem controle, porque, de novo, né? Sabe, cura é assim, você sofreu a invasão de um micro-organismo, um vírus ou uma bactéria. Então, você ou vai medicar, ou esse próprio seu organismo vai combater esse micro-organismo e acabou aquele processo. As condições funcionais, como a DTM, a própria enxaqueca, a fibromialgia, várias outras condições assim que a gente tenha, síndrome de intestino irritável, alterações gastrointestinais outras, tem muitas delas que são controláveis, né? E às vezes a gente consegue um controle excelente, que a pessoa
fala, acabou o problema, eu nunca mais tive, mas nada impede que esse problema venha a surgir de novo. A migrânia é diferente, a enxaqueca, a pessoa nasce com enxaqueca, até hoje é assim, tá? Porque eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo esse parênteses. Você nasce com enxaqueca e vai até os últimos dias da sua vida com a condição migrânia. Não quer dizer que você vai ficar tendo dor de cabeça o tempo inteiro. Se você tiver um bom acompanhamento, um bom controle, uso de medicações corretas, bem indicadas, né, e não automedicação, você pode ter um controle excelente também da enxaqueca. Mas a DTM é assim também, você vem, vai ao profissional, você está cheio de limitações e sintomas, vai fazer as intervenções, vai ficar ótimo, vai ter alta, acabou, não precisa ficar para sempre com o profissional. Mas daqui a algum tempo, dependendo dos fatores que possam vir a se apresentar novamente, ela pode vir a surgir outra vez. E assim, o interessante do tratamento é educar o paciente para que ele entenda quais são os fatores que podem desencadear ou piorar, porque ele vai aprendendo a lidar com isso também, né? Diferente da enxaqueca, que a gente não tem esse controle, eu não mudo, isso é uma coisa genética, tem um componente genético também, né? A DTM também tem, mas assim, a intervenção dos fatores externos é muito mais efetiva, né, no caso da DTM. Então, você pode ter um excelente controle tendo uma boa abordagem também. Professora, a gente está falando de remissão e controle, né? O controle, pelo que eu tinha entendido, era quando a pessoa ela está fazendo o tratamento e os sintomas diminuem, mas eles não necessariamente cessam. E a remissão seria quando a pessoa deixa de ter os sintomas. Ela ainda está fazendo o tratamento, mas ela não tem mais nenhum sintoma. Ela vive a vida dela como se ela não tivesse aquela doença. Uhum. Essa é a definição mesmo. Essa é a definição. No caso da DTM, você pode, inclusive, ter a remissão, mesmo não estando mais fazendo o tratamento. Você pode ter feito as intervenções terapêuticas, conseguido um controle, acabou a intervenção terapêutica, tira a intervenção, né? Você não vai ficar tomando remédio para sempre, e aí você segue sem ter os sintomas, entendeu? Isso é bem possível. Sem fazer tratamento e sem ter o sintoma. É como se você tivesse curado. Não considera cura por causa da natureza da doença, mas na vida real Sim, você pode ter uma remissão e por um bom tempo, sim. Legal. E, assim, pela sua experiência, né? Uma pessoa que trata a enxaqueca e DTM ao mesmo tempo, ela leva quanto tempo para controlar ou ter a remissão da enxaqueca e da DTM? Isso é tão variável, Marina, porque, como eu falei para você, vai depender de muita coisa. A própria migrânia também precisa ter um paciente que tenha uma postura que ajude no tratamento, né? Porque a migrânia, ela tem fatores de gatilho para as crises, né? Então, determinadas pessoas sabem que se ela comer chocolate, ela vai ter enxaqueca. E aí ela vai lá e come chocolate. Então, isso também é importante. Mas, com a evolução dos tratamentos para enxaqueca, principalmente, né, a gente tem visto um controle nunca visto antes, sabe? De pessoas realmente mudarem de vida perante o tratamento com essas novas medicações. Claro que ainda temos tempo pela frente, que precisarão, né, esses pacientes estão sendo acompanhados e tudo, vamos ver como vai ficar isso, mas existe uma perspectiva de mudança mesmo da enxaqueca, né, de você começar a sonhar com uma remissão completa, né, mas o tempo que isso vai acontecer demora, depende assim, ó, se você pegou um paciente, às vezes a gente atende pessoas que têm 10, 15 anos de história, a pessoa às vezes tem 40 e começou a ter crises aos 12, né? Então ela tem já aquilo muito estabelecido, muita sensibilização central, vai precisar de uma intervenção talvez um pouco mais longa, um pouco mais trabalhosa. Outros já têm uma história mais recente e conseguem um controle mais rápido. E, por exemplo, para alguém que tem uma história mais recente de enxaqueca associada a DTM, né? Vamos supor que uma história de um ano e meio, são essas que a gente está pegando aqui no site, né? Elas podem ter expectativa de melhorar tratando as duas coisas ao mesmo tempo, em quanto tempo? Olha, eu vou te falar de uma pesquisa que nós mesmas fizemos aqui, eu mesma fiz aqui na Faculdade de Odontologia de Araraquara, na Unesp, e fiz em colaboração com neurologistas do Brasil e do exterior, e foi um estudo que a gente chama de estudo clínico controlado, duplo cego, randomizado, é o tal do RCT, que ele é um padrão ouro para tratamento, para você ver a eficácia de um tratamento.
Nós fizemos esses acompanhamentos e tratamos essas pacientes com uma medicação que é muito efetiva, mas ela não é os Gepans, os MABs, né, que são os modernões aí da enxaqueca. É o propanolol, é uma medicação que tem classe A, né, de evidência para controle de crise de enxaqueca. Ele não é usado na hora da dor, ele é usado como um profilático, ou seja, a pessoa tem que tomar todos os dias, por algum tempo. E aí ele ajuda a diminuir as crises, né? Então é um medicamento antigo, bem conhecido, mas a novidade foi tratar junto, ao mesmo tempo. Então eu tinha um grupo de mulheres que recebiam as duas coisas, o tratamento para DTM e para enxaqueca ao mesmo tempo desde o início do acompanhamento. A gente tinha um grupo de mulheres que recebia o tratamento para DTM e placebo para enxaqueca, outro grupo que era o inverso, medicamento para enxaqueca e placebo para DTM, e o outro grupo que fazia placebo e placebo por algum tempo, né? Então, eram 3 meses que a pessoa não sabia o que ela estava recebendo de tratamento, se era placebo ou medicamento, então era a fase cegada, né, que a gente fala, e depois mais 3 meses que era tudo, o tratamento efetivo para as duas coisas. As pessoas que iniciaram com a gente o acompanhamento já fazendo uso das duas tratamentos, todo mundo ficou sendo acompanhado por um total de 6 meses. Só que teve uma parte dessa turma que, durante os 6 meses, recebeu os 2 tratamentos simultâneos. Os outros 3 grupos recebeu os 2 simultâneos por 3 meses, né? Porque antes eles estavam fazendo uso dos placebos. A gente vê que, desde o primeiro mês, essas pessoas já começam a melhorar do tratamento, quando recebem as duas coisas. Mas a efetividade máxima, sim, foi lá pelo 5º, 6º mês mesmo. A gente parou o acompanhamento em 6 meses, mas a gente via a curva melhorando ainda, sabe? Então, é algo em torno de 3 a 6 meses, você vai ver uma melhora já bastante significativa. Para essas pessoas que têm enxaqueca recente. E agora o segundo cenário, né? Que é as pessoas que têm enxaqueca há 20 anos, 15 anos. Na verdade, Marina, esse nosso grupo tinha pessoas com enxaquecas já de mais tempo. Não era só as agudas, não. Então, esse resultado a gente já vê também para quem tem os quadros mais cronificados. Entendi. Então, 3 a 6 meses é uma expectativa razoável para melhorar da enxaqueca, quem tem enxaqueca. Legal. E tem os refratários, professora, que não melhoraram mesmo com esses tratamentos? Tem sim, mas a gente vê que muitos dos refratários são pessoas que têm comorbidades não controladas, sabe? Então, por exemplo, até no ano de 2020 ou 2021, tem um estudo que foi publicado numa revista, se eu não estou enganada, foi na Nature, que é uma grande revista científica, né? Que é um guideline, né, da Sociedade Europeia de Cefaleia para identificar e tratar enxaqueca. Eles dão ali 10 itens muito importantes. Um desses 10 itens é identifique e trate as comorbidades. Por quê? Porque paciente que tem enxaqueca, ele vai ter provavelmente comorbidades. Seja outras condições dolorosas, inclusive a DTM, seja comorbidades do ponto de vista emocional, como alterações como os estados de depressão, ansiedade, outras alterações que podem se apresentar. Enfim, tem uma série de alterações que acompanham esses pacientes. Então, às vezes, o tratamento para enxaqueca está feito e está bem feito, mas essas comorbidades não estão ajudando, estão fazendo com que essa sensibilização se mantenha e a dor permaneça. Então, quando você está diante de alguém que tem esse perfil meio refratário, a primeira coisa é pensar, eu, enquanto profissional, posso estar perdendo alguma coisa aqui. O que está faltando ser identificado e tratado, né? Por isso que é importante você ter mais de uma especialidade em jogo, quando você tem chances de ter comorbidade, porque ajuda nesse sentido, né? Interessante. Aí, o que um paciente, um dentista, né? Então, que ele vai atender um paciente para tratar a DTM, ele tá, né? A queixa dele é relacionada à DTM. E aí o dentista descobre que a pessoa tem dores de cabeça também que parecem enxaqueca. Qual que deve ser o procedimento desse dentista? Então, se ele tiver certeza absoluta que é enxaqueca, por exemplo, o que é uma crise de enxaqueca? Como que a pessoa pode saber, né? Porque também tem isso, muitas vezes a gente usa o nome enxaqueca de forma errada, né?
chama de qualquer dor de cabeça de enxaqueca, e a doença migrânea, enxaqueca, ela tem características específicas. Então, como que eu identifico uma crise, né, ou uma condição de cefaleia que me diz que é enxaqueca? Primeiro, você nunca vai ter só a dor de cabeça. Junto com a dor de cabeça, você vai ter os sintomas acompanhantes. Então, náusea, vômito, foto e fonofobia, quer dizer, uma intolerância à luz, intolerância ao barulho, especialmente na hora da crise, né? Essa dor vai ser uma dor intensa, ela tende a ser latejante, muitas vezes de início unilateral, que pode alternar de um lado para o outro, depois que a crise começa também pode se espalhar pela cabeça toda. É uma dor que na hora que você está com ela, com a crise, se você fizer uma atividade física rotineira, ela tende a piorar, ela vai intensificar, né? Então, tudo isso são sinais de que é uma crise de enxaqueca. Às vezes, o paciente fala assim, olha, eu só tenho essa crise de enxaqueca quando eu acordo com essa dor no rosto, e aí eu não consigo mastigar. Então, você vê que tem um fator ali da DTM muito importante. E você trata a DTM, e essa enxaqueca até tem uma melhora ali da crise. O ideal, qual é? O ideal é que se você, dentista, fisioterapeuta, identificar a presença dessa cefaleia, que você possa encaminhar para um neurologista capacitado na área de enxaqueca, de cefaleias também, e que possa fazer o acompanhamento simultâneo. Esse é o ideal. E doutora, eu vi no seu currículo que você fez muitos cursos interdisciplinares, né? Agulhamento a seco, biofeedback, fisioterapia, estimulação cerebral não invasiva, acupuntura, hipnose, abordagem psicossocial. É uma gama tão grande, né, de estudo, né, nessa questão da dor. O que te motivou a estudar e se especializar na área da dor? Então, foi interessante essa trajetória, Marina, porque eu comecei, quando eu era já dentista, me formei, né? Fui trabalhar no consultório, eu não fui direto para a vida acadêmica. E eu sempre gostei da área de DTM, mas ainda nem existia essa especialidade regulamentada no Brasil e tudo mais. Mas eu já fazia cursos e abordagens do que surgia na área, eu procurava me informar. E aí eu comecei, daí eu fui fazer um curso realmente de especialização, quando tudo começou a se configurar no Brasil, e comecei a atender muitos pacientes com DTM no meu consultório particular na época. E aí eu comecei a observar que essas pessoas, elas vinham não só com DTM, mas com muitas outras comorbidades, com muitas outras queixas, especialmente as cefaleias. Foi isso que me despertou o desejo de aprender mais sobre cefaleias. E aí fui fazer o mestrado, fui fazer o doutorado, e depois até mudei a minha rota aí de carreira, porque eu deixei a clínica particular e me dedico hoje só à carreira acadêmica, né? Eu atendo pacientes dentro da universidade, mas eu nem tenho mais um atendimento no consultório particular. Mas foi observação mesmo, sabe, desses pacientes, das complexidades, das comorbidades que surgiam, né, que vinham junto com essas pessoas, e a necessidade da gente ganhar recursos, né, de você aprender intervenções que possam beneficiar essas pessoas, aprender a fazer bons diagnósticos, né, e aí você acaba tendo um mundo que se abre na sua frente, né? Porque é uma área muito vasta, né? Muito vasta, não acaba nunca. Que legal, professora, saber que os profissionais de saúde se importam, né? Imagina, a dor dos pacientes mudou a tua vida, a tua carreira profissional, esse desejo de ajudar. Nossa, é muito, muito legal, porque a gente sempre precisa, né, dos profissionais de saúde. E é muito claro. bom, né, saber que o nosso sofrimento tem essa importância para vocês. Certeza, né? Com certeza. Muito. É a razão de tudo, né? Mesmo eu falo isso bastante aqui para os meus alunos também. A gente faz pesquisa, a gente faz tudo, mas a gente não pode perder o foco. O foco é ajudar as pessoas que têm dor, né? Então, a gente procurar, seja na pesquisa básica, seja na pesquisa clínica, a gente encontrar explicações e soluções que possam se aplicar à vida né, real e melhorar a vida dos pacientes. Legal. Doutora, quando você está pesquisando artigos, né, agora que você falou dessa parte de pesquisa, né, para fazer a fundamentação teórica de algum trabalho científico, você encontra alguma dificuldade em encontrar artigos relevantes para sua pesquisa? Olha, eu vou falar de um lugar muito, também, de novo, com algum privilégio, porque eu estou dentro de uma instituição acadêmica, né? E estando dentro dessa instituição, a gente tem acessos que profissionais, nas suas rotinas, no seu dia a dia, não têm. Há algumas publicações, sim, né? Então, esse é
realmente um ponto frágil nesse sentido, né? Mas tem melhorado cada vez mais, porque hoje em dia a literatura, né, traz muitos artigos que são em acesso aberto, né? E a gente consegue acessar esses trabalhos. Tem muitos recursos que a gente pode utilizar para conseguir o acesso a esse material. Agora, uma coisa que eu acho muito delicada nisso tudo, e eu acho que todos os profissionais de saúde, de qualquer área, principalmente quando a gente vai para a clínica e fica focado na clínica, porque na prática da vida acadêmica isso é nosso dia a dia, mas para o clínico não, que é a habilidade de encontrar bons artigos que sejam relevantes, porque a gente vê, a pessoa fala, mas isso está publicado, não quer dizer que é de qualidade, não quer dizer que é uma evidência científica válida, né? Nós temos, hoje em dia, infelizmente, muitos periódicos científicos, as revistas que publicam esses artigos, que são predatórias, que tem ali um comércio totalmente focado em dinheiro, né? As pessoas pagam para publicar ali, e alguns profissionais, e muitos da comunidade das pessoas leigas, os pacientes, acham que, porque existe um artigo falando sobre isso, existe uma evidência, e não é verdade. Então, a gente precisa ganhar esse letramento, e o profissional que está no seu consultório, mais ainda, né? Porque ele precisa ter o senso crítico suficiente, o conhecimento científico suficiente para separar o joio do trigo, para dizer, tá, esse artigo aqui está me dizendo que eu posso fazer tal intervenção no meu paciente, mas isso aqui faz sentido? Isso aqui tem base científica válida mesmo, né? Então, eu acho que hoje a gente tem, assim, as redes sociais, que ajudam e atrapalham ao mesmo tempo, mas tem pessoas muito sérias fazendo divulgação científica, né? E a gente tem que dar ouvido a essas pessoas muito sérias ensinando você a como ler um artigo e entender o que está sendo trazido ali, de desenvolver esse senso crítico, que para os leigos é mais difícil, mas enquanto profissionais de saúde, a gente tem essa obrigação de se treinar para conseguir uma visão mais crítica e mais apurada disso, né? E assim, se tivesse que apontar alguns fatores, ou 2 ou 3 fatores, que diferenciassem esses artigos, os válidos, né, os válidos dos inválidos, quais fatores seriam, professora? Então, aí a gente tem que pensar na qualidade do estudo, né? Não é só o artigo, ele é meramente um relato do que o estudo foi. Então, você tem que saber avaliar o estudo. É um estudo que tem uma amostra suficiente? Essa amostra foi selecionada de formas corretas? Existe, se você está falando de tratamento, né? A maioria dos tratamentos tem que ser testados por modelos de ensaios clínicos controlados, com cegamento de quem está aplicando o tratamento e de quem está recebendo, com randomização, quer dizer, você não escolhe o tratamento que a pessoa vai receber, mas ela é randomizada para receber o placebo, né, de forma aleatória, ou o tratamento. Tem controles bons nesse estudo, então é um aspecto um pouco mais técnico, né? Que por isso que eu falei que para as pessoas leigas é mais difícil, mas você tem que suspeitar de artigos que tenham amostras pequenininhas. Ah, eu tive um artigo aqui que fez um estudo com 30 pessoas, né? E tinha 3 grupos de tratamento diferentes, ou seja, você tem 10 pessoas. Você não tem como saber o quanto um tratamento foi eficaz e seguro avaliando tão poucas pessoas, né? Então, existe uma sequência, sabe? Para um tratamento chegar num paciente, ele demora, em termos de estudos e pesquisas, em torno de 14 a 15 anos. Por quê? Porque você tem que fazer estudo epidemiológico, você tem que fazer depois o estudo clínico, depois você vai fazer o estudo clínico controlado, né? Muitas vezes tem a fase de testes em animais ou em culturas de células. Então, assim, é muito sério a gente pegar um artigo X que diz, olha, este tratamento é eficaz, porque eu testei aqui com 10 pessoas. É um relato de caso, às vezes, né? Estou relatando 10 pacientes que eu atendi e resolvi que eu ia dar esse remédio aqui. A gente viu na época da pandemia absurdos científicos, né? Pseudocientíficos surgindo, e tem artigo para aquilo? Tem. E o artigo depois sofre retratação, mas daí já foi, sabe? A lesão foi feita, o estrago foi feito, porque até que todo mundo entenda que, olha, retratou, retirou, é muito sério. Então, é esse que eu acho que é o cuidado que a gente tem que ter. Legal. Então, em resumo, os 2 principais fatores seriam o rigor da pesquisa, essa questão de duplo cego, de randomizado, e o segundo fator importante seria o tamanho da amostra.
Desconfiar de pesquisas com amostra que a quantidade de participantes na pesquisa é muito, muito pequena. E que às vezes é isso que eu falei, é um modelo de artigo que é o que a gente chama de relato de caso. Tem sua importância? Tem, mas não serve para embasar a decisão clínica. Legal, espetáculo, espetáculo. E acontece, mesmo assim, você tendo esse acesso na universidade, acontece de você ter que pagar para acessar o texto completo de algum artigo ou não? Com esse acesso da universidade, você tem acesso a tudo que você precisa? É muito raro, o acesso da universidade é muito raro, porque a gente tem uma coisa maravilhosa no Brasil, que é oferecida pela CAPES, né? Que chama um portal periódicos CAPES, e por meio desse portal a gente tem acesso a muitas pesquisas, mas acontece algumas situações, sim, que a gente acaba tendo que fazer o pagamento, né? Isso é um processo difícil, né? Porque muitas vezes, eu acho que é uma coisa importante até das pessoas saberem, a revista científica, ela é uma empresa, então ela ganha dinheiro, lógico, para fazer isso. Os autores, muitas vezes não, os autores não ganham nada para rodar o trabalho. Ele faz a pesquisa científica, o cientista. Eu sou funcionária da universidade e é minha obrigação fazer pesquisa. Eu recebo meu salário para isso, está tudo bem. Mas aí eu produzo um trabalho, um artigo científico. Às vezes a gente tem que pagar para determinadas revistas. Algumas revistas cobram para você publicar. E aí você paga. E como que esse trabalho vai ser publicado? Ele vai ser revisado por outros cientistas, outros pesquisadores que não ganham nada para revisar. E aí a revista pega e vende o seu trabalho, entendeu? Para outras pessoas lerem. Então, existe aí uma série de meandros difíceis, complicados, mas é a realidade que o mercado editorial que temos hoje, né, tá disponível. Temos algumas modificações, como eu te falei, né? Tem alguns trabalhos em acesso aberto, mas certamente o autor pagou para publicar ali. E tenho as bases de dados que elas são úteis, que são os pré-prints que se fala, né? Onde você pode disponibilizar o seu trabalho, mas a gente tem que ter um cuidado, porque esse trabalho está lá e ele não foi revisado por ninguém. O autor escreveu, não houve crítica ainda sobre aquele trabalho, porque nesse processo de você mandar um estudo para uma revista, o revisor lê, ele te pergunta, ele te questiona, ele te pede correções, você faz um ajuste. Quando o artigo sai publicado, passou por um escrutínio de muitas pessoas que entendem da área, né? Então, isso é muito importante. Mas, devagar, eu acho que algumas soluções vão surgindo para essas limitações de acesso. E, no caso, qual que é a plataforma paga que você teve que pagar, por exemplo, para acessar? Qual que é ela, assim? Geralmente, quando isso acontece, é direto para a revista, né? Você paga direto para a revista. Você faz o acesso e aí fala, aqui só pagando. Aí que não tem parceria com a Scopus ou com essas outras. Com a Cielo. Entendi. Exato. Há vários novos tratamentos para enxaqueca sendo divulgados nos congressos, né? Os Gepantes, os MABs, Botox e outros. O tratamento da enxaqueca em si, ele é diferente em um paciente que tem DTM e que não tem? Não, ele não é. O tratamento assim, tem várias coisas que vão ser consideradas pelo médico, neurologista, quando ele vai escolher o tipo de tratamento para enxaqueca para o paciente dele, né? Então, assim, o tempo de história dessa doença, a cronificação, até comorbidades mesmo, né? Se a pessoa tem, sei lá, problema para dormir, então ela vai precisar, é legal dar para ela um remédio que ela talvez possa ajudar nesse aspecto também. Outras que têm mais dor muscular, outras... Mas, assim, não varia exatamente em relação às comorbidades, ou a ter ou não DTM, mas pode ter ajustes que façam realmente com que você tenha resultados mais rápidos, às vezes, né? Entendi. Perfeito. Falta uma perguntinha ainda para eu fazer, mas acabou o tempo. Eu posso avançar um pouquinho no tempo? Pode. Legal, que bom, professor. Tem algum hábito de autocuidado, de estilo de vida, que a professora quer compartilhar com a gente, com as pessoas que estão assistindo essa live, que ajuda a prevenir ou melhorar mais rápido a DTM? A DTM, né? Olha, tem. Uma coisa importante é a gente identificar realmente se está fazendo hábitos parafuncionais, né? Se tem ao longo do seu dia momentos que você está se contraindo na região orofacial, né?
isso é legal de observar. Observar se à noite você tem bruxismo, né? Então, alguém que dorme com você relata que faz barulho com os dentes, ou você acorda no meio da noite ou de manhã com a sensação de que estava apertando, um cansaço, uma piora, é importante também. Então, essas observações. Mas como hábitos mesmo, a principal coisa, né, seria a gente desenvolver uma postura relaxada da mandíbula, porque é muito comum que a gente fique com os dentes em contato, mesmo que eles não estão sendo apertados, a gente faz uma tensão. Então, manter a mandíbula relaxada, os dentes separados quando não estiver falando ou se alimentando, né, isso é importante. Fazer intervenções também de compressas e automassagens, é um conforto que você pode fazer, né, e aí ajuda realmente. Evitar usar esse sistema para coisas que ele não foi feito, por exemplo, roer unha, morder objetos, ficar apoiando assim ou assim, né, dormir com a mão embaixo do rosto. São todas formas de sobrecarga, né, que a gente faz para o sistema como um todo, né? Cuidar também do pescoço, tem muitas dores que vêm do pescoço e se projetam para a região da face e se misturam. Então, os fisioterapeutas também podem ajudar se você sente que tem uma cervicalgia, né, uma tensão nessa região, procura um fisioterapeuta para melhorar esse estado geral, né? Então, são essas as questões assim, mais gerais, né, que a gente pode ficar observando. Que legal. Eu nunca tinha pensado nessa questão de relaxar a musculatura de propósito, né? Você sentir que tá. E uma coisa que me chamou a atenção foi essa questão de colocar objetos na boca, né? Porque tem muitas crianças que têm enxaqueca. Tem. E que elas ficam, às vezes, colocando o lápis, segura o lápis de um lado. Do lápis eu já tinha ouvido falar, mas essa de dormir com a mão nunca tinha pensado. Então, são coisas legais que os pais podem observar nos filhos e, de repente, esses fatores pequenos podem estar contribuindo para a dor de cabeça ou impedindo que a criança ou até o adulto melhore da dor. Então, poxa, obrigada. Bem legal essas dicas, pessoal. Vamos prestar atenção. Então, roer unha, dente, né? Morder o dente na boca, morder um lápis, dormir com a mão, apoiar a mão quando está trabalhando. Isso é muito comum hoje em dia, né? Assim, isso pode afetar tanto a DTM quanto, por consequência, a enxaqueca. Sem dúvida. Interessante. Obrigada, professora. Então, é isso que a gente tinha para falar hoje. Queria agradecer, então, novamente, oficialmente, né, pela sua presença aqui, por ter aceitado dar essa entrevista para a gente. Dizer que a nossa equipe aqui toda ficou feliz e emocionada pelo seu empenho no desenvolvimento da ciência na área da dor orofacial. É muito legal ver Obrigada. De saúde comprometidos. Queria agradecer a vocês também que estão nos assistindo, ou seja ao vivo aqui no Instagram, ou que nos assistiram no YouTube, no nosso aplicativo do Telix, no Spotify. São vários canais diferentes, né, que essa live é publicada. Queria avisar vocês que o nosso site do telix.if.br está com funcionalidades novas. Se você não tem acessado o site ultimamente, acesse, porque além dos diversos de informações sobre vários tratamentos para enxaqueca, agora estão ativos os filtros de indicação, contraindicação, ordenamento dos tratamentos por eficácia, risco e muito mais. Espero que vocês gostem. Amanhã nós vamos ter, na quinta-feira, nós vamos ter uma entrevista com uma psicóloga que vai falar de uma das coisas que a professora Daniela citou, que é a questão da depressão e da ansiedade como comorbidade para enxaqueca. E na sexta nós vamos entrevistar a doutora Bruna, que vai falar sobre o Tremanezumab. Então, continuem seguindo a gente no canal. Quem tem enxaqueca, a nossa meta é que você melhore rápido, que você consiga se livrar da sua dor. É isso, então. Obrigada. Perfeito, Marina. Obrigada, parabéns pelo trabalho de educação que vocês fazem, viu? Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.